Em nome de Deus da nossa comunidade, eu inicio nesse instante a 35ª sessão ordinária aos 23 dias do mês de outubro de 2023, exatamente às 20 horas e 15 minutos. Peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevam Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes nessa casa. O número de presenças é regimental. Peço aos senhores vereadores que façam a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ata 039 de 2023, da 34ª sessão ordinária, é realizado no dia 16 de outubro de 2023. Em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por todos, arquive-se. Ata da 2ª sessão solene de 2023, é realizado no dia 9 de outubro de 2023. Em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por todos, arquive-se. Indicação 150 de 2023, de autoria do vereador José Roberto de Sena, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 150 de 2023, nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura da indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público. E, considerando que é dever do município o adequado ordenamento da mobilidade urbana, garantindo segurança à população, mantendo as vias públicas em condições de trafegabilidade. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e após ouvir o douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que por meio do setor competente da municipalidade seja instalado um obstáculo na localidade abaixo indicada, a fim de reduzir a velocidade dos veículos que passam por aquele local. Instalação do obstáculo na rua Júlio Paixão, próximo ao numeral 341, no Jardim Universitário. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 16 de outubro de 2023. Vereador José Roberto de Sena. Arquive-se nos termos indicados. Indicação 151 de 2023, de autoria do vereador Jair Pacífico Júnior, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 151 de 2023. Considerando que no conjunto Planalto, mais especificamente na rua Otávio dos Santos, paralela à Vila Industrial, neste município, existe um espaço de tamanho considerável que poderia ser utilizado pela municipalidade na instalação de uma praça com academia da melhor idade e parque infantil, conferindo ao local maior aproveitamento e proporcionando à população dos bairros adjacentes um lugar apropriado para lazer. Considerando que os moradores do bairro têm reivindicado que no referido local sejam construídos esses espaços de lazer e para a prática de atividades desportivas. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e após ouvir o douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que seja estudada a possibilidade e a viabilidade de utilização do espaço acima indicado, para atender às reivindicações da população na construção de uma praça com academia da melhor idade,
e parque infantil, de modo a garantir o bem-estar dos munícipes que residem no local. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 19 de outubro de 2023. Vereador Jair Pacífico Júnior. Oficie-se nos termos indicados. Projeto de Lei 103 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Ao senhor secretário para a leitura da justificativa do referido projeto de lei. Ofício número 458 de 2023. Senhor Presidente, o projeto de lei ora encaminhada foi elaborado de acordo com os programas do governo estabelecidos no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações de estrutura orçamentária previstas pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. A estimativa da receita e a fixação da despesa após recomendações técnicas elaborada de acordo com a efetiva arrecadação do exercício de 2022, respeitando-se a série histórica do município conforme cenário econômico e financeiro atual. Tem como base de projeção inflacionária o Boletim Focus do Banco Central. Para isso, foi realizada a análise de cada rúbrica orçamentária com o objetivo de resultar na eficiência e aplicação das políticas públicas do município. Considerando que esta proposta orçamentária pretende fortalecer o processo orçamentário como peça de planejamento, prevenindo desequilíbrios indesejáveis, bem como ser um instrumento de representação no compromisso dos poderes executivos e legislativo para com a sociedade local. Reafirmamos que este orçamento público é uma lei que contém a previsão de receitas e a programação de despesas do governo para o período de 1 ano, exercício de 2024. Diante dessas considerações, temos a honra de submeter à apreciação desta egressa Câmara Municipal a anexa mensagem de lei que dispõe sobre a estimativa da programação orçamentária para o exercício financeiro de 2024, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, artigo 5º, da Lei Complementar número 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei número 4.320/64, em conforme orientação da Lei de Diretrizes Orçamentárias número 071 de 2023, de 14 de julho de 2023. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei número 105 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Ao senhor secretário para a leitura da justificativa do referido projeto de lei. Ofício número 481 de 2023. Prezado senhor, assunto: encaminha a mensagem de lei número 119 de 2023. Tenho presente a finalidade de encaminhar em anexo o projeto de lei que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir no curso do orçamento vigente créditos adicionais suplementares para fazer face das despesas correntes que no decorrer da execução orçamentária se faz necessário, reforçá-las pela razão de diversas variáveis que abaixo esclarecemos. De pronto, é necessário deixar esclarecido que este projeto de lei trata-se de dotações que suportam as despesas de custeio relativos à folha de pagamentos dos servidores municipal e seus encargos. Este, por sinal, são quem mantém o funcionamento da máquina pública através de seus préstimos laborais. Como esta devidamente explicitado no corpo do texto da PL, a cobertura do crédito proposto se dará através da utilização do excesso de arrecadação apurado até o mês de setembro do corrente exercício. Inciso 2, parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 4.320/64, conforme demonstrativo do mesmo documento em anexo. Lembrando ainda aos nobres vereadores que no exercício em curso o município está experimentando também um superávit orçamentário da ordem de R$ 8.427.187, apurado no quarto bimestre conforme o balanço orçamentário já publicado no sistema AUDESP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e disponível no portal da transparência no sítio da Prefeitura Municipal. Isso denota o atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal número 101/2000,
proporcionando assim projeção futura positiva orçamentária e financeira, documento em anexo. No mais, no corpo do referido projeto estão devidamente explicitadas as rúbricas que sofreram aporte de recursos nas suas respectivas fontes. Tal providência se faz necessário tão somente para cumprir os ditames do orçamento vigente, LOA. Logo, autorização para a realização de abertura de créditos adicionais por excesso ou superávit com autorização específica desta Casa de Leis. Desta forma, para que possamos dar continuidade nas políticas públicas voltadas ao funcionalismo público de A a Z, inclusive a nossa guarda e vigilantes municipal, aos professores e demais profissionais da educação, aos médicos, enfermeiros e todos os demais profissionais da saúde. De extrema importância será a aprovação desta PL por esta egressa Câmara Municipal, para viabilizar a operacionalização dos recursos financeiros em nossa divisão de contabilidade, se faz suplementação de tal rúbrica, haja vista que quando da elaboração do orçamento 2023, realizada no mês de setembro de 2022, conforme a Lei Orgânica Municipal, não estava programada a concretização desta ação, uma vez que citado o excesso de arrecadação é apurado mês a mês do exercício corrente, logo 2023. Sendo certo que esta matéria é imprescindível de aprovação para concluirmos este pleito de suma importância para a nossa comunidade. Acreditamos que a mesma não encontrará óbices a sua aprovação em regime de urgência, que aqui fica requerida nos termos regimentais. Nesta oportunidade, reiteramos o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço que o senhor presidente coloque o referido projeto na ordem do dia. Eu coloco o pedido do vereador em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos, encaminhe-se às comissões competentes a ordem do dia. Projeto de lei número 106 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Ao senhor secretário para a leitura da justificativa do referido projeto de lei. Ofício número 482 de 2023. Senhor presidente. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, incumbimos o presente de passar às mãos da Vossa Excelência a mensagem de lei número 120 de 2023, para apreciação e deliberação dos nobres parlamentares deste douto plenário. A finalidade do incluso projeto é de denominar o Núcleo de Atendimento Polivalente, situado na Avenida Dom Pedro II, número 523, nesta cidade de Rancharia, como Leonardo de Jesus Lima, mais famoso Léo. A escolha do nome que recaiu sobre o jovem Leonardo de Jesus Lima trata-se de uma forma justa de homenagear esse cidadão ranchariense, exemplo de educação, força e carisma. Leonardo de Jesus Lima nasceu dia 5 de maio de 2015 em Assis. Morava com os seus pais e avós no sítio Capivari, distrito de Agicê, em Rancharia. Léo, como era conhecido, era uma criança que levava uma vida normal. Frequentou a pré-escola e o primeiro ano da EMEF Professora Maria de Lourdes Lima Botelho, onde brincava com seus amigos, corria e gostava de conversar sobre dinossauros. Aos 4 anos de idade, Léo foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne em uma consulta de rotina com o Dr. Wagner Ripari. Através da indicação deste médico, iniciou-se o tratamento em uma clínica em São Paulo, no campus Butantã, com cardiologista e fisioterapeuta. Esse tratamento perdurou por aproximadamente 4 anos. Posteriormente, o tratamento continuou com medicação e fisioterapia com os médicos locais do município de Rancharia. Aos 14 anos de idade, foi descoberto um médico chamado Dr. Ivans Mercopraib, do Equador, que vinha para Brasília fazer tratamento em crianças diagnosticadas com distrofia muscular de Duchenne. Neste contexto, iniciou-se campanha para arrecadar o valor necessário por mês, cerca de R$20 mil. Todos da comunidade de Agicê, Gardênia, Rancharia e conhecidos da região colaboraram e iniciou-se o tratamento do Léo.
Todos os meses foi possível arrecadar o dinheiro necessário para levar o Léo para fazer as aplicações nos músculos. Através dessas aplicações, ele conseguia ficar sentado com a postura reta e melhorou muito em seus movimentos. Por 5 meses foram realizadas as aplicações com a ajuda das doações. Porém, o Dr. Ivan foi embora do Brasil, e então encerraram-se as aplicações em Brasília. Léo continuou sendo cuidado com a realização de fisioterapia em Presidente Prudente. Após Léo completar o primeiro ano na EMEIF, professora Maria de Lourdes Lima Botelho estudou na EE João Pérez dos Santos, a partir do segundo ano, por um período presencial, e concluiu o terceiro ano do ensino médio, através de atividades em casa e online. Em julho de 2022, Léo teve uma gripe que se agravou. Precisou ser internado em Presidente Prudente, onde ficou por 20 dias. Quando, em 31 de agosto de 2022, Léo veio a falecer nos braços de seu pai, Leandro, com 16 anos de idade. Pela passagem marcante na história da rancharia, rendemos as nossas justas homenagens àquele pequeno cidadão e esperamos o reconhecimento dos nobres edis deste legislativo, com a aprovação do presente projeto, na expectativa de alcançarmos o aval deste plenário para a consecução deste pleito. Pela oportunidade, reiteramos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, prefeito municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. Não havendo mais material para ser lido no expediente, suspenda a presente sessão por 10 minutos para o sorteio dos oradores inscritos para fazer uso da tribuna. A presente sessão está suspensa. Peço ao vereador Tarzan e Helena que faça o sorteio dos oradores. Alguém acompanha?
Reiniciando os trabalhos, eu peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental. Alderi Claudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Ins dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Oradores inscritos para fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador José Roberto de Sena. Passando a palavra, com a palavra, Maria Helena. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, os munícipes que se encontram aqui na galeria e todos que nos ouvem do aconchego de seus lares. Vou iniciar falando sobre a data de ontem, na final do campeonato varziano do nosso município, que vem acontecendo aí há alguns meses. Ontem foi a final do campeonato, foi realizada lá no Matarazzo, e eu quero parabenizar aqui a todas as equipes que participaram com muita raça, com muito amor pelo que estavam fazendo, e as duas que disputaram a final, o RDN Teresina e o CDD Blesseds. E eles estão de parabéns, principalmente ao CDD aí pela vitória. Parabéns às torcidas que estavam lá brilhantando o jogo, parabenizar aí o Fernandinho pela organização e também o Birajara, o Biragás, pela dedicação no campeonato, que a gente sabe que ele ia lá até pintar as faixas nos dias dos jogos, porque os campos, como todo mundo sabe, estão deteriorados, né? Então fica aí um pedido para nosso Poder Executivo, o pessoal aí do esporte, da Secretaria de Esporte, o Fernandinho, para que melhore. Dê mais atenção a esse campeonato, é um campeonato bem antigo, todos gostam de assistir, lá estavam as famílias de todos os jogadores, tinha muita gente no Matarazzo, o campo, todo mundo sabe a situação, fora a segurança que estava bem precária, não ontem, porque ontem tinha bastante, mas nos outros jogos, né, Nobre Washington acompanhou comigo quase todos os jogos, teve jogos de não ter ambulância, de não ter segurança, não é, Nobre? Nós somos, assim, acompanhando desde o início, eu estou falando porque eu vi ele em quase todos os jogos, e agora na final, sim, se deu essa importância, essa atenção maior, mas gostaria de pedir para que o Poder Executivo aí olhasse com mais atenção para essas pessoas, porque é um campeonato bonito, que diverte a família, e a família está lá e às vezes não tem nem um banheiro decente para as mulheres estarem usando ou levando suas crianças. A iluminação do campo ainda não funciona. Quero dar aí parabéns ao RDN, que ficou em segundo lugar, mas pela campanha realizada vai participar aí da Unipontal, né, que é um outro campeonato que vai se iniciar agora no próximo final de semana, com o primeiro jogo ali em João Ramalho, porque o nosso campo do Matarazzo não tem iluminação. Então, isso daí deveria ser bem mais cuidado e olhado pelos responsáveis. Mesmo assim, fica aqui o meu parabéns, que foi um campeonato muito bonito. Passando aqui para outro assunto, durante a semana fui questionada por algumas pessoas que se acham no direito de votar no meu lugar aqui nessa Casa de Leis. Diante disso, eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Não sou muito de dar explicações, mas eu gostaria de falar sobre isso. Primeiro, eu sou vereadora, segunda mais votada na última eleição do nosso município, ficando atrás apenas do nosso presidente, o Sena, hoje presidente. Quem votou em mim me deu total e restrita liberdade para exercer a função de vereadora. Contudo, essa votação que conquistei não significa que meu voto tenha peso diante dos demais pares, porque aqui cada vereador vota, quer e é responsável apenas pelo seu voto e suas ações. Diante disso, podemos discutir todos os assuntos que aqui chegarem para serem apreciados.
em pé de igualdade, concordando ou discordando das opiniões dos demais. Assim funciona a democracia. Por isso, eu quero que fique claro que meu voto nessa Casa de Leis são independentes, de acordo com a minha consciência. Eu discuto com a minha base, tomo minhas decisões sem influência partidária, pois não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho que agradar lado A, lado B, não tenho cargo nesse governo, como nunca tive em governos anteriores. Não preciso trocar meu voto por nada, pois sou enfermeira e com muito orgulho. E a vereança passa, e as minhas honras vai permanecer. Mas se querem uma explicação sobre o meu voto favorável ao projeto 085, vamos lá. Rancharia há muitos governos vem sendo loteada, e o que eu particularmente não sou contra, é claro, e acho que ninguém aqui, desde que por justas causas, o que entendo no caso do colégio, visto o local onde instalado essa área degradada, antigo buracão, e com as construções e reabilitações realizadas pelo colégio, que até comprou outras áreas no entorno, tornou uma área nobre na cidade. Como eu disse anteriormente, eu brinquei ali quando era criança, e aquilo era um buracão. E hoje é uma área de centro. Só por isso, depois de mais de 30 anos de existência, já se cumpriu uma função social em nossa cidade. Sem falar dos inúmeros profissionais que saíram dali com as carteiras das carteiras do Colégio Objetivo. E, na minha opinião, mesmo que a função social imposta na lei da época fosse outra, creio que toda lei é passível de mudança e o Poder Legislativo tem essa prerrogativa. Porém, depois de tudo isso, a questão das cessões de terrenos em nosso município sempre foi uma questão controversa e desregulada, visto que a maioria deles não cumpre a função social a que se destinou. Inclusive, vários já foram repassados a terceiros, sem essa casa de lei ter ciências. E mesmo assim, cada prefeito que passa por aqui faz suas gentilezas com nossos terrenos, virando até moeda política. Notando tudo isso, gostaria de pedir aos nobres edis, se estão de acordo, já que acham que estou tão errada, para que juntos montemos uma comissão para investigar essas doações e cessões de terrenos do município. Mas já adianto que tem que investigar, se for o caso, e recuperar os terrenos que não cumprem o objeto para que foi cedido, mas que seja para todos, afetos e desafetos de todos os reis. Uma boa noite a todos. Sentindo na pele que eu já senti quando eu votei o laticínio. Com a palavra, Joel Moreira. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Stephen Schwartz Reginato. Obrigado, Gabi. Bom, como de praxe, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, trazendo assuntos aí importantes ao nosso amado município de Rancharia. Saúdo a mesa diretora na presença do nosso presidente José Roberto de Sena. Saúdo meus companheiros de plenário, os funcionários dessa casa, pessoas que nos honram com sua presença na galeria e todos os demais ouvintes. Meu muito boa noite a todos. Gostaria de começar o meu discurso, no que tange aí aos assuntos do dia, com a feliz notícia que as empresas na nossa cidade estão indo aí de vento em polpa, né? Me comprometi com certa pessoa em falar sobre esse assunto na noite de hoje. Diga-se de passagem, eu agradeço aí essa pessoa pelo carinho, por sempre estar trazendo assuntos importantes, relevantes aí a mim. Eu só tenho a agradecer a senhora. Muito obrigado. E, falando ainda sobre esse tema, gostaria de falar um pouco sobre uma empresa chamada Congroup,
recém-instalada no nosso município. Ela está instalada em uma das partes da antiga APSA. E aquela empresa está indo de vento em popa, como eu já disse, está trazendo empregos, está aí aumentando as divisas da nossa cidade, inclusive estão contratando, me falaram que estão com uma certa dificuldade aí na contratação. Então, por favor, quem tiver interesse, procure as redes sociais aí da Congrup, ou se não, se desloque até a empresa, leve seu currículo, com certeza aí vai ser objeto aí de apreciação, e tomara que dê certo aí de quem está interessado ao cargo ser contratado. Novamente, sejam muito bem-vindos e que Deus traga muita prosperidade aí na vida de vocês, porque com certeza, só com a instalação de vocês já estão trazendo essa prosperidade aqui para a nossa amada rancharia. E quem não acreditava, quem torcia contra, porque tem muita gente que tem complexo de urubu aqui na cidade, que torce contra o progresso, que torce contra aí as benesses, mas Deus é maior, Deus é gigantesco, e está lá, as duas empresas, tanto a APSA como o Matarazzo estão rodando, estão aí gerando recursos, trazendo empregos, e que venham muito mais empresas na nossa amada cidade de Rancharia. Bom, seguindo com os assuntos, gostaria de agradecer a recepção sempre maravilhosa que a equipe do Jiu-Jitsu nos recebe. Nós fomos fazer uma nova visita lá no prédio deles. Foi eu, o prefeito Marcos e o vereador Jairzinho. E conversamos com a turma, uma conversa informal. Ficamos lá no tatame, todo mundo em roda lá e conversando, né, Jairzinho? E com certeza a gente se sente em casa lá. Toda vez que vai é muito bem recebido. Anotamos aí alguns pleitos deles, que eu folgo em saber que estão na iminência aí de se concretizar, de ser atendido. A questão do bebedouro lá vai logo menos aí já vai estar pintando o bebedouro aí para vocês. O executivo sempre ajudando, né, Diego? Acho que foram mais de 8 viagens aí que o Poder Executivo conseguiu ajudar com transporte, alimentação e etc. Sempre dando aí total respaldo à turma do Jiu-Jitsu, né? Sem falar aí que essa gestão concedeu aí uma das maiores anseios aí da turma do Jiu-Jitsu, que é um prédio próprio, né? Hoje eles têm um lugar para chamar de casa, de chamar de seu, é um prédio que é específico aí para a finalidade do Jiu-Jitsu. Então vejam só vocês como vocês estão sendo bem representados, como o Poder Executivo e esse Legislativo acredita em vocês, né? E bem lembrado, Diego, no próximo dia 28 tem outro campeonato, com certeza aí vão nos representar com maestria, né? E a Prefeitura vai dar todo o apoio, e eu desejo aí toda a sorte do mundo aos nossos atletas, que nos trazem aí, só nos trazem orgulho. Bom, gostaria de manifestar aí a minha satisfação. Recentemente eu me desloquei ali até onde, se Deus quiser, logo menos também vai sair a nossa nova rodoviária. Os trabalhos já estão sendo realizados, está indo de vento em popa, e se Deus quiser vai acabar o quanto antes, né, Jairzinho? Para a nossa população já começar a gozar aí dos benefícios da nova rodoviária, né? E eu também acredito que não vão medir esforços, né, o pessoal da indústria que eu acabei de citar, para aumentar logo a sua planta, né, começar a gerar mais empregos ainda e tocar para frente a coisa, que é isso que tem que acontecer, né? Desejo a melhor sorte do mundo para os senhores do laticínio e para todos os empresários rancharienses, todo mundo que tem aí o seu negocinho, todo mundo sabe do quanto é difícil você empreender, do quanto é difícil você manter a sua empresa de pé, você arcar aí com os seus impostos, você aí não atrasar o salário dos seus funcionários.
todo empresário tinha que ganhar um troféu por conseguir se manter de pé no final de cada ano, né? Porque quem é empresário sabe. O pessoal acha que é fácil, que é colocar o pé em cima da mesa e recostar a cadeira para trás, mas é longe disso. Inquieta é a mente de quem carrega a coroa. É muito difícil empreender, principalmente aí no nosso país. Então, que Deus abençoe todos os empresários rancharienses. Bom, eu não podia passar em branco a fala da vereadora Helena. Eu imagino para você, Helena, como deve ser difícil ter mantido a sua posição, ter votado aí de acordo com suas convicções, né? Você é testemunha ocular da história, você lembra de como é que era aquela área e todo mundo sabe como agora ficou. E não foi num passe de mágicas, não foi com uma varinha de condão, não. Foi com muita luta, com muito suor, com o dinheiro de uma vida empenhada, acreditando na cidade, acreditando no nosso município. Eu gostaria de parabenizar você, Helena. Eu já tinha admiração pela sua pessoa, mas agora eu te admiro mais ainda pela sua força de manter a sua posição. Eu não imagino o tanto de assédio que você sofreu aí na sua cabeça para tentar mudar aí o seu voto, né? Como eu falei rapidamente, não abordei muito o tema na última sessão. Teve conversa aqui de vereador falar para vereador para pisar na cabeça do outro, que seria a hora, ou se não, chamar para fazer propostas escusas, negociatas, mas Deus é maior, nada disso conseguiu se concretizar, e o vereador que recebeu aí esses pedidos, tem Deus no coração dele também, e o mal nunca prevalece, sempre o bem vai prevalecer. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a nossa amada cidade de Rancharia. Com a palavra, vereador Alderi Cláudio Vieira Tarzan. Passando a palavra, com a palavra, a vereadora Márcia Regina Enzo dos Santos. Passando a palavra, com a palavra, vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, os munícipes que nos acompanham pelas redes sociais e também quem está aqui presente, uma boa noite e uma ótima semana a todos. Bom, primeiramente, achei que ia ser abordado de maneira mais destacada, mas eu vou fazer essa parte. Hoje, dia 23 de outubro, no dia 18, então, último agora, semana passada, houve audiência pública, né, para a tão famigerada reforma administrativa. Lembrando novamente aos funcionários, e aqui também ao sindicato, que é o representante legal dos funcionários públicos, que ainda não entrou o projeto de lei nesta casa, nem do primeiro nível, nem do segundo nível, então ainda não virou projeto de lei, não há projeto de lei, então, para analisar a tal reforma administrativa. Já fomos em outras audiências públicas, já participamos com a empresa contratada por mais de R$700 mil para fazer o estudo da reforma administrativa, e pelo que vimos em vídeos gravados, vimos também pelo depoimento de outros funcionários, a audiência pública, novamente, foi ali para mostrar bem rapidamente o que já havia sido decidido previamente. Havia sido combinado que a audiência aconteceria com o envio do projeto 15 dias antes e foi enviado ali apenas com 5 dias para o sindicato fazer um dia, para o sindicato fazer uma análise. Muito bem. Por enquanto,
O projeto apresentado, que fique claro ao munícipe, está havendo toda uma discussão, existem processos judiciais sobre essa situação, o Ministério Público está de olho. Se passar do jeito que está, digamos assim, o estudo, porque ainda não chegou o projeto de lei, além dos cargos já comissionados, e muitos desses cargos comissionados são necessários, serão criados ali mais de 60 cargos, que vão gerar mais de 1,5 milhão de despesas aos cofres públicos em cargos comissionados. São mais de 60 cargos comissionados novos. Mas lembrando, ainda não entrou nesta Casa de Leis um projeto sobre reforma administrativa. Então, por enquanto, está no estudo, por enquanto, está aí na teoria. Tá? Um outro ponto também que a gente dstaca, no meio deste ano, foi aprovado por esta Casa de Leis um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal de mais de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais via Finisa, o empréstimo, uma linha de financiamento ligado ao saneamento básico, para a suposta construção da estação de tratamento de esgoto. E, por enquanto, esses 12 milhões, não vimos ainda ele se materializar. Então, novamente, a gente fica aqui e cobra, né, e pede para que os colegas vereadores que estão aí mais próximos do Executivo Municipal, que nos dê e dê ao munícipe uma satisfação sobre esses 12 milhões e por que ainda não começou essa construção da estação de tratamento de esgoto. Já estamos aí inteirando 3 anos e, por enquanto, né, não se iniciou obras, já multado o município, já feito o termo de ajustamento de conduta e até agora nada ainda. Então, cadê os 12 milhões? Né? Cadê o início das obras? Foi feito um distrato dos 8 milhões lá atrás, que tinha juro muito mais baixo, e foi feito aí um novo empréstimo de 12 milhões, e até agora nada. E também gostaria de renovar, e deixo aqui um pedido, um convite novamente aos vereadores. Estamos na reta final aí das emendas impositivas, e como já havia combinado lá atrás, estou destinando uma parte das emendas para a Secretaria de Administração. Aqueles vereadores que quiserem fazer parte, que estão aí também comprometidos com, né, a melhoria da Guarda Municipal, com 77, 78, 80 mil reais, daria para comprar um carro aí de pequeno porte, para melhorar a ronda, melhorar aí a patrulha da nossa Guarda Municipal. Então, já destinei, já entreguei hoje as emendas. Aqueles que ainda não fizeram, fica aqui novamente o convite. E aos nossos guardas civis municipais, que fazem um excelente trabalho, a gente vai tentar buscar isso aí também por meio de emendas de outros deputados, mas fica aqui, já destinamos para investimento um valor, outros colegas também, para ver se a gente consegue levantar aí o ano que vem esse automóvel aí de pequeno porte. Presidente, sem mais, uma ótima semana a todos. Boa noite. Com a palavra o vereador Diego Marques das Flores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que se encontram em nossa galeria. Boa noite a você que nos assiste pelas redes sociais. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma semana que se inicia, pedir a Ele que nos proteja e que nos livre de todo o mal. Hoje vou ser breve aqui em minhas palavras. Quero aqui, como já falei na semana passada, só reforçando aqui o convite a toda a população, a todos os munícipes,
começou hoje, no dia 23/10, a Feira do Livro. O evento vai até sábado, dia 28, e será no ginásio de esporte. Está acontecendo no ginásio de esporte. Está aberto aí a toda a população, não só para a visita das escolas, mas todo o munícipe que queira ir lá conhecer a Feira do Livro, estão todos convidados. O horário de visitação é das 8 horas às 20 horas, de segunda a sexta, e das 8 às 13 horas no sábado. Continuando aqui, falando de educação, na semana aí da criança, o prefeito Marquinhos visitou algumas escolas e entregou maletas de livros. Todas as crianças receberam as maletas, creche, pré-escola, ensino fundamental, mais de 3.000 maletas entregues, investimento de 750 mil, com recursos próprios. Muitos elogios da parte aí dos professores, da parte, principalmente as crianças, muito felizes, os pais. Parabéns, mais uma vez aí, parabéns para a educação do nosso município, que vem investindo muito, mas muito mesmo aí na área da educação do nosso município. Um feito inédito aí dos últimos anos aí, tanto investimento na educação aqui na cidade de Rancharia. Parabéns à secretária Cláudia, parabéns ao prefeito Marquinhos e toda a equipe da educação. Também gostaria aqui de dizer que foi instalado um playground lá no distrito de AGC. Esse playground foi emenda impositiva minha, destinada o ano passado, para que dê aí um pouquinho de alegria para as crianças lá do distrito de AGC. No distrito de AGC ainda não tinha nenhum playground, o playground que tinha era nas escolas, e no final de semana aí as crianças não podem entrar na escola para usufruir deste playground. Então hoje, graças aí a uma emenda impositiva deste vereador, hoje as crianças usam aí e se divertem aí no playground do distrito. Obrigado, quero agradecer o secretário de Esporte e Lazer, o Fernandinho, que essa emenda foi enviada para a Secretaria de Esporte e Lazer. Agradecer ao Fernandinho por todo o empenho aí, para que possa ser pago aí essa emenda. Obrigado, Fernando. E também ao prefeito Marcos por ter atendido aí. Parabéns. Lembrando aí que dia 28, no próximo dia 28, vamos comemorar aí o dia do funcionário público, né? Então já deixando aí todo meus parabéns a esses guerreiros, funcionários aí que movimenta, que faz da nossa cidade aí uma cidade melhor. Parabéns e já anunciando aí, terá um almoço no dia 28, no próximo sábado, às 11 horas no Recanto dos Idosos. O almoço será gratuito aí para os funcionários, acho que o funcionário pode levar um acompanhante, né, se eu não me engano, e será só vendidas as bebidas. E as bebidas serão revertidas aí para o Recanto dos Idosos aí São Vicente. Então, mais uma vez aí, parabéns ao prefeito, por mais essa ação aí em prol dos funcionários. Muito merecido. Parabéns, prefeito. Para finalizar, não poderia deixar de falar também do dia de ontem, nosso aí campeonato varziano municipal aí, onde tivemos a final entre o RDN Teresina e os Bredes. Quero parabenizar aí o Bredes por ter sido campeão e parabenizar também todas as equipes que fizeram aí nesses últimos meses. É um campeonato aí muito competitivo e muito bonito. A gente sempre, como a vereadora Helena disse aqui, os jogos sempre lotados, o pessoal acompanhou. E quero aqui me dar os parabéns ao secretário Fernandinho, ao diretor Bira e ao nosso prefeito Marquinhos. Parabéns a todos pelo empenho. Inclusive aí já anunciando que no próximo mês vai começar aí a Copa dos Campeões de Futsal. Em breve aí será divulgada as datas nas redes sociais aí, o horário, as inscrições será logo divulgada. E já anunciando também aqui que está para chegar um projeto de lei aqui nesta casa, que nos próximos
para que nos próximos campeonatos a Prefeitura possa aí dar uma premiação em dinheiro, para que todos os campeonatos tenham uma premiação em dinheiro. O projeto aí está para chegar aí nesta casa. Será? Sim, dona Márcia, pode vir. Boa noite a todos. Eu só queria, porque às vezes a gente vem aqui, reclama e a gente é briguenta sobre os fogos de artifícios. Eu quero aí falar para a equipe organizadora, aos times que fizeram o encerramento aí, do campeonato. E graças a Deus foi bonito, sem barulho, sem incomodar doentes, autistas, crianças, idosos, animais. E tudo correu bem. Então, parabéns para vocês, que venham muitos outros eventos, que sejam todos assim, na maior calmaria e protegido por Deus. Obrigado, vereador. Por hoje é só, uma boa noite, fiquem com Deus. Com a palavra, vereador José Vitor de Araújo Biagi. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Saúdo a mesa diretora, na pessoa do presidente José Roberto de Sena, na pessoa da qual eu cumprimento os demais pares que compõem o plenário, cumprimento aqui os nossos munícipes que compõem a nossa galeria e também aqueles que nos acompanham de suas casas através das redes sociais. Fazer um breve... deixar aqui os meus breves reconhecimentos de parabéns à equipe do CDD, que foi campeã do Varziano. Deixar aqui um abraço para o meu amigo Nenê, para o meu amigo Adenan, para o Tom. Um trabalho muito bom da equipe, surpreendeu a muitos. Parabéns, campeonato merecido. Este ano, no começo de 2023, foi aprovado por esse corpo legislativo projeto de lei número, virou a lei, foi sancionada, a lei número 065 de 2023. É aquela lei que autorizou o Poder Executivo Municipal a contratar uma operação financeira, um empréstimo, com a Caixa Econômica Federal no valor de 12 milhões de reais para a construção de uma nova estação de tratamento de esgoto. A nossa estação de tratamento atual, ela tem um problema crônico. Há muito nós sabemos que precisaria desse investimento para que a cidade pudesse se desenvolver. E realmente, agora nós chegamos num ponto em que foi aprovado o crédito, mas nós não estamos vendo uma movimentação do poder público no sentido de se construir essa estação de tratamento. Nós temos hoje no nosso município investidores interessados em construir aproximadamente 300 moradias populares para ser disponibilizada para a população, para ser ofertada para a população num valor mensal aproximado entre 500 e 600 reais. Hoje eles pagam isso num aluguel. E num aluguel a gente pode dizer que uma qualidade talvez muito baixa. Não seria muito melhor a opção para que esse munícipe pagasse 500, 600 reais, mas em algo que seria seu? A gente precisa de uma movimentação mais célere do poder público nesse sentido. Nós temos os investidores querendo aplicar esse dinheiro em rancharia, querendo trazer esse benefício para cá. Mas o poder público não se movimenta. Esse dinheiro está aprovado. Por que ainda não foi investido? Não teve manifestação do senhor prefeito com relação a isso. Ele precisa ir no programa da rádio de sábado e falar por que ainda não começou a mexer na estação de tratamento, a quanto anda. Outro ponto importante e de igual importância para todos os munícipes é com relação ao centro de hemodiálise. Esse corpo legislativo aprovou um projeto de lei para suplementação do valor de 4 milhões e 200 mil reais para a implantação de um centro de hemodiálise. Agora, detalhe, esse valor tem que ser utilizado até o final desse ano, era a condição da lei que foi aprovada. E o senhor prefeito, nós estamos agora no final de outubro,
Tem novembro e dezembro. Será que em 2 meses consegue implantar o centro de hemodiálise? Isso foi promessa do senhor prefeito. Foi ele quem prometeu o centro de hemodiálise agora para 2023. Por que nós ainda não vemos nenhuma movimentação nesse sentido? A operação financeira da Secretaria de Saúde também diz respeito à senhora secretária. Por que ela não se manifestou a respeito ainda desses 4.200.000 que estão dotados dentro da pasta? Ela tem que explicar o que vai ser feito com esse dinheiro. Faltam 2 meses. Eles vão implantar em 2 meses o centro de hemodiálise? A senhora secretária precisa explicar o que está acontecendo, o que está sendo feito com esse dinheiro. Da mesma forma, é a responsabilidade do prefeito. Chega! Até quando? Vou fazer uma breve manifestação também a respeito dos pronunciamentos que nós tivemos hoje acerca do projeto de lei 085, que já foi deliberado por esse plenário na semana passada. O projeto de lei já foi aprovado. Aliás, a matéria já tinha sido objeto de apreciação do Poder Judiciário, aqui em Rancharia, que entendeu pela ilegalidade da revogação do encargo. Aí, houve a interposição de recurso. Quando houve a interposição desse recurso, um grupo de juízes desembargadores se reuniu, estudou o projeto e, da mesma forma, entendeu pela ilegalidade do ato. Não pode revogar encargo. Esse corpo legislativo optou por passar por cima do posicionamento do Poder Judiciário. Nós temos que respeitar. Agora, veja bem, vou fazer uma curta analogia aqui. Em 2020, eu tive uma dor na barriga, procurei o meu médico, ele falou: Vitor, você está com uma hérnia, você precisa operar, porque pode ficar grave, vai lá e opera. Eu não falei para ele assim: desculpa, doutor, mas a minha opinião é diferente, eu acho que eu não tenho que operar. Eu não falei, sabe por quê? Porque eu não entendo. Ele mandou operar, eu operei. Se eu tivesse que buscar uma segunda opinião, eu ia em outro médico que entende. Poder Judiciário é o órgão que decide se a revogação é legal ou não, e entendeu que não é. Essa Casa de Leis optou por passar por cima dessa decisão? Ótimo, cada um vai arcar com as consequências de suas escolhas. E eu quero lembrar que essa matéria será novamente objeto de apreciação do Poder Judiciário, porque será ingressado com uma ação popular. Então o Poder Judiciário vai apreciar novamente essa matéria. Então vamos ter calma. Vamos ter calma. Vamos estar centrado. E se a população tem cobrado, paciência, é o efeito das nossas escolhas. Nós estamos aqui justamente para isso. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Mas não é para isso que nós estamos aqui. Tenho certeza que cada vereador aqui votou conforme a sua consciência. Ótimo. Agora aguente o peso de suas escolhas. Pronto. O Poder Judiciário vai analisar de novo a matéria. E vai definir conforme entender melhor. Porque o Poder Judiciário é o órgão técnico responsável para dizer se é legal ou se não é. Pronto. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Não havendo mais vereador para fazer uso da tribuna, peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores para darmos início à ordem do dia. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schweitz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes nesta casa. O número de presença regimental. Ordem do dia. Requerimento 046 de 2023, de autoria da vereadora Márcia Regina Enz dos Santos. Ao senhor secretário para a leitura. Requerimento número 046 de 2023. Considerando o dever e atribuição do vereador exercer a fiscalização e atendimento ao interesse público e que, nos termos do disposto no artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil, a fiscalização no município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei.
considerando que um dos princípios da administração pública plasmados no caput do artigo 37 da Constituição da República e da publicidade, considerando que foi aprovada a Lei número 007 de 2003, autorizando o chefe do Poder Executivo a criar rúbrica e abrir na Divisão Municipal de Contabilidade um crédito adicional especial no orçamento do corrente exercício no valor de R$200 mil, repassado através da emenda parlamentar do deputado Milton Vieira, tendo por objeto a construção de um canil gatil em nosso município. Requer obedecidas as formalidades legais, regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as informações e envie a documentação de como está o andamento da construção do canil gatil, da referente emenda parlamentar do deputado Milton Vieira. Plenário Carlos Bacarin, 3 de outubro de 2023. Vereadora Márcia Regina Ins dos Santos. Em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos, oficie-se nos termos requeridos. Requerimento 047 de 2023, de autoria do vereador José Roberto de Sena. Ao senhor secretário para a leitura. Requerimento número 047 de 2023, considerando o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE 2, e este destina-se a articular ações de segurança pública para a prevenção, o controle e a repressão da criminalidade, estabelecendo políticas sociais e ações de proteção às vítimas. Considerando que a nossa Carta Magna, Constituição Federal, assegura que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Requeiro à mesa diretora, observadas as formalidades regimentais e após referendado pelo douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe se houve adesão pelo município ao PRONASSE e ao Bolsa Formação. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarin, 19 de outubro de 2023. Vereador José Roberto de Sena. Em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por todos, oficie-se nos termos requeridos. Projeto de Lei 0105 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Ao senhor secretário para a leitura dos pareceres das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 105 de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir na Divisão Municipal de Contabilidade um crédito adicional suplementar no orçamento municipal do corrente exercício no valor de R$11.830.000 e da outras providências. Autor, prefeito municipal. Relator, vereador Stefano Schwartz Aginato. Pela análise que fizemos a respeito da matéria, podemos perceber que é permitida a criação de crédito adicional suplementar no orçamento municipal do decorrente exercício no valor de R$11.830.000. O valor da respectiva suplementação se dará através da utilização do excesso de arrecadação apurado até o mês de setembro do corrente exercício. Do mesmo modo, bem alocado está o crédito criado, especificando sua origem e seu destino, conforme exigem as leis que regem a matéria, e a análise do Departamento Contábil desta Casa de Leis, informando não haver óbice à criação do presente crédito. No mais, há de ressaltar-se a responsabilidade do Executivo quanto à aplicação e execução dos recursos, realização de licitações e demais atos relacionados à execução das despesas. Ante o exposto, reconhecendo a juridicidade da matéria, sendo este o parecer favorável. Sala das Comissões, 23 de outubro de 2023. Relator, vereador Stefano Schwartz Aginato. Membro, vereador Alderi Cláudio Vieira. Presidente, Washington Ferreira de Souza. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 105 de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir na Divisão Municipal de Contabilidade um crédito adicional suplementar municipal no corrente exercício no valor de R$11.830.000 e da outras providências. Autor, prefeito municipal. Relator, vereador Jair Pacífico Júnior. Dispõe o presente projeto de lei sobre a criação de crédito adicional suplementar no orçamento municipal do decorrente exercício no valor de R$11.830.000. Pela análise que fizemos a respeito da matéria, podemos perceber que a lei número 4.320, que regulamenta o direito financeiro, inclusive para o âmbito municipal, prevê a possibilidade de criação de crédito adicional,
na modalidade suplementar para reforço do orçamento, exigindo apenas a especificação da origem da verba e sua alocação do orçamento, que demonstrará a forma de execução da despesa. Do mesmo modo, bem alocado está o crédito criado. Vale lembrar que, considerando a especificidade técnica da matéria, bem como a análise de documento e informações de natureza estritamente contábil, faça necessária a realização de análise por especialista técnico da área de contabilidade. Ante o exposto, reconhecemos a conformidade contábil da matéria, sendo este o parecer favorável. Sala das Comissões, 23 de outubro de 2023. Relator, vereador Jair Pacífico Júnior. Em concordância com o voto do relator, membro vereadora Márcia Regina Ins dos Santos, presidente vereador Joel Moreira. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por todos. Encaminhe-se a competente autógrafo ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais material destinado à ordem do dia, agradeço aos senhores vereadores pela presença. Exatamente às 21h30, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.